Quando o narcisista percebe que te perdeu de verdade, não é alívio que ele sente, é pânico, porque o que acaba ali não é só um relacionamento, é o acesso ao poder emocional. E pouca gente entende isso. A maioria acredita que o narcisista simplesmente vira a página. Mas essa é a maior mentira que o narcisismo conta. A verdade é mais desconfortável. Quando você sai do jogo, o jogo muda de nível. E aqui vem o ponto contra-intuitivo. Quanto mais em silêncio você fica, mais barulho acontece dentro dele. Não importa se o narcisista é homem ou mulher. O mecanismo é o mesmo. Perda de controle, perda de influência, perda da fonte que alimentava o ego. E é exatamente nesse momento que surgem comportamentos que quase ninguém percebe, mas que revelam uma coisa clara. O poder emocional mudou de mãos. Se você entender essas reações, você ganha algo que vale mais que vingança: clareza. E com clareza você para de ser peça no tabuleiro e vira quem observa o jogo de fora. Fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir aqui muda completamente a forma como você enxerga esse tipo de pessoa e pode te libertar de vez desse ciclo. Reação 1. Tentativa repentina de reaproximação. Quando o narcisista percebe que perdeu o acesso emocional, ele não aceita isso em silêncio. Algo dentro dele entra em modo de emergência. O narcisismo interpreta essa perda como uma ameaça direta ao ego. Não é saudade verdadeira, é sensação de território perdido. Por isso ele reaparece de forma inesperada, como quem lembrou de você do nada. Mensagens fora de hora, curtidas estratégicas, comentários sutis. Tudo isso não é coincidência, é teste. Ele quer medir se ainda existe brecha emocional. Quer saber se a porta está realmente fechada. Essa reaproximação costuma vir com um tom quase casual, como se nada tivesse acontecido. Oi, lembrei de você. Um meme enviado, uma reação a um story antigo. Parece inofensivo, mas por trás existe cálculo. O narcisista está observando a sua reação, não o conteúdo. Se você responde rápido, se demonstra emoção, se justifica. Cada detalhe vira informação. Para ele, isso não é conversa, é coleta de dados emocionais. O narcisismo age como um radar, buscando qualquer sinal de abertura. Em muitos casos, ele também tenta criar falsas coincidências. Aparece nos mesmos lugares, menciona pessoas em comum, inventa pretextos bobos para puxar assunto. Tudo para parecer natural, mas nada ali é por acaso. O objetivo é simples: recuperar acesso. E quando a pessoa entende isso, ganha poder emocional. Um exemplo prático: manter respostas neutras, sem explicações longas, sem justificar escolhas. Isso quebra a lógica do jogo. Ele espera emoção e recebe limite. Isso bagunça o tabuleiro. É aqui que entra uma postura parecida com o estoicismo, sem discursos, sem reatividade, sem drama. Não é frieza, é autocontrole. Quando você não reage como antes, o narcisista sente que perdeu mais do que uma pessoa. Ele sente que perdeu influência. E isso gera desconforto interno. A tentativa de reaproximação, então, não é carinho. É sintoma de perda de controle. É o ego tentando recuperar um território que já não é mais dele. Reação 2. Mudança de postura e falsa humildade. De repente, o narcisista parece outra pessoa. O tom muda. A postura suaviza. A arrogância dá lugar a um discurso mais calmo, mais maduro, mais compreensivo. Para quem olha de fora, parece evolução. Mas por dentro, o narcisismo não mudou de estrutura. O que mudou foi a estratégia. Essa nova versão não nasce de consciência, nasce de necessidade. Ele não está mais no controle, então adapta o personagem. Não é transformação real, é ajuste de imagem. Essa falsa humildade costuma vir acompanhada de frases bem escolhidas. Eu reconheço meus erros, eu mudei muito, estou tentando ser uma pessoa melhor. Parece bonito, mas repare no timing. Essas falas quase nunca aparecem quando ele ainda tinha acesso total a você. Elas surgem quando você se distancia. Ou seja, não é crescimento espontâneo, é reação à perda. O narcisismo só aceita se adaptar quando o ego sente ameaça. A mudança não vem de dentro, vem do medo de perder. Na prática, isso confunde muita gente. A pessoa pensa: agora sim ele entendeu. Agora ele está diferente. E é aí que mora o risco. O narcisista usa essa postura para reabrir portas emocionais. Um exemplo real: ele começa a ouvir mais, concordar mais,
parecer mais empático. Mas observe, isso dura enquanto ele sente que está recuperando espaço. Quando o acesso volta, o comportamento antigo tende a reaparecer. A humildade era um meio, não um fim. Para quem está do outro lado, a melhor leitura é simples. Mudança verdadeira é consistente, não oportunista. Quando a postura só muda depois da perda, isso não é maturidade, é mecanismo de sobrevivência do ego. O narcisista não quer se tornar melhor, quer voltar ao ponto de controle. Entender isso protege você de confundir estratégia com transformação. E nesse ponto, clareza vale mais do que esperança. Reação 3. Vitimismo e discurso de sofrimento. Quando a postura humilde não funciona como esperado, o narcisista muda o roteiro. Ele passa a se apresentar como vítima da situação. O narcisismo encontra no sofrimento uma nova ferramenta de controle. Histórias começam a surgir, relatos emocionais, arrependimentos tardios, frases que parecem carregadas de dor. Tudo isso tem um objetivo muito claro: deslocar o foco. Em vez de você olhar para os comportamentos dele, passa a olhar para o sofrimento que ele diz sentir. Esse vitimismo não é espontâneo, é funcional. Ele aprende ao longo do tempo que a culpa e a pena são atalhos emocionais poderosos. Quando você sente dó, sua postura muda. Quando sente culpa, você flexibiliza limites. O narcisista conhece bem essa dinâmica, mesmo que de forma inconsciente. Então ele fala de traumas, de dificuldades, de como está mal por dentro. Não para ser curado, mas para ser absolvido. O sofrimento vira moeda emocional. Na prática, isso pode aparecer de formas sutis. Um áudio longo tarde da noite. Um texto dizendo que ninguém o entende. Um relato de que está no fundo do poço. Para quem tem empatia, isso mexe. A pessoa pensa: não posso virar as costas agora. E é exatamente essa reação que o narcisismo busca. Um exemplo claro. Você começa a consolar, aconselhar, acolher. Sem perceber, volta ao papel de regulador emocional dele. O vínculo é reativado pelo cuidado. Aqui, a clareza protege. Sentir empatia não significa se responsabilizar pelo sofrimento do outro. O narcisista usa o discurso de dor para manter você emocionalmente disponível. Quando você percebe isso, consegue separar compaixão de envolvimento. Pode desejar que ele fique bem, sem se colocar de novo no centro da dinâmica. Esse discernimento é o que impede que o vitimismo vire mais uma porta de acesso ao seu emocional. Reação 4. Tentativa de te provocar ciúmes. Quando o narcisista percebe que perdeu espaço emocional, uma das armas mais previsíveis entra em cena: a provocação por ciúmes. O narcisismo entende que, se não consegue mais acesso direto a você, ainda pode tentar acessar suas emoções. E o ciúme é um atalho psicológico poderoso. Não porque exista amor envolvido, mas porque o ego interpreta a reação como prova de relevância. Postagens calculadas, fotos sugestivas, frases ambíguas, novas conexões exibidas com pressa. Nada disso é inocente. Tudo é pensado para ser visto, interpretado e sentido por você. Essa estratégia não tem como objetivo mostrar felicidade real. Ela existe para testar impacto. O narcisista quer confirmar se ainda ocupa espaço na sua mente, no seu emocional, na sua narrativa interna. Cada story, cada curtida estratégica, cada aparição pública tem uma pergunta silenciosa por trás. Ainda mexo com você? Para o narcisismo, provocar emoção é uma forma de recuperar sensação de poder. Mesmo que seja dor, raiva ou incômodo, ainda é controle. Na prática, isso se manifesta de forma bem reconhecível. Ele surge mais ativo nas redes, mais sociável, mais exibido, como se tivesse superado tudo da noite para o dia. Às vezes aparece com alguém novo rápido demais, com intimidade forçada, com sorrisos exagerados. Não é coincidência, é performance emocional. Um exemplo comum: postar frases de indireta, fotos em ambientes românticos, legendas que sugerem nova fase. Tudo isso funciona como isca emocional para medir sua reação. Para quem entende o jogo, a leitura muda completamente. Ciúme provocado não é sinal de força emocional, é sinal de insegurança. O narcisista não está tentando seguir em frente, está tentando manter influência. Quando você não reage, não comenta, não investiga, não demonstra curiosidade, a estratégia perde efeito.
E isso atinge o ego com força, porque mostra que ele já não é o centro do seu mundo emocional. A ausência de reação comunica algo poderoso. O jogo acabou, e o controle não está mais nas mãos dele. Se tudo isso que você está ouvindo faz sentido para você, é porque muita coisa que você viveu ainda está sem nome. E para quem passou por esse tipo de relação, clareza não é luxo, é proteção. Por isso, eu deixei no primeiro comentário fixado a coleção completa, que continua exatamente esse conteúdo. É um livro virtual. Você recebe direto no celular e no e-mail, na hora. Se inscreve no canal também, porque aqui você não está sozinho nem sozinha. E esse espaço é para quem quer sair desse ciclo com mais força e lucidez. Reação 5. Raiva, frieza ou ataques sutis. Quando o narcisista percebe que nem a aproximação, nem a falsa humildade, nem o vitimismo e nem o ciúme funcionaram, algo mais primitivo emerge. O tom muda. A máscara começa a rachar. O narcisismo, quando perde controle, costuma revelar sua face mais defensiva. Surge a raiva contida, a frieza calculada ou ataques que parecem pequenos, mas carregam veneno emocional. Não é explosão aleatória. É o ego ferido tentando se proteger da sensação de impotência. Essa fase costuma confundir, porque os ataques nem sempre são diretos. Às vezes vêm em forma de ironia, sarcasmo, comentários atravessados, críticas disfarçadas de opinião sincera, frases como: "Você sempre foi difícil. Ninguém vai te aguentar assim. Você mudou para pior." O objetivo não é diálogo, é desestabilização. O narcisista tenta recuperar superioridade emocional diminuindo você, ainda que de forma sutil. O narcisismo prefere atacar antes de admitir que perdeu. Em muitos casos, essa frieza também aparece como desprezo. Respostas secas, indiferença forçada, tom distante. Não porque ele realmente não sente mais nada, mas porque essa postura cria uma falsa sensação de controle. Um exemplo comum: a pessoa percebe que você está firme, então passa a agir como se não se importasse, enquanto solta pequenas farpas. Isso gera confusão emocional em quem ainda está sensível, porque mistura frieza com agressividade velada. Para quem está do outro lado, entender essa reação muda tudo. Raiva e ataques não significam que você fez algo errado. Significam que o ego dele está em modo de defesa. O narcisista prefere ferir do que encarar a própria perda de poder. Quando você mantém postura firme, sem entrar no jogo, sem se justificar, sem revidar no mesmo nível, você desmonta a lógica da provocação. Ele quer reação emocional. O limite silencioso dói mais no ego do que qualquer discussão. Isso mostra que o controle realmente mudou de mãos. Reação 6. Promessas de mudança que nunca existiram antes. Quando o narcisista percebe que as estratégias anteriores não funcionaram, surge uma das fases mais perigosas emocionalmente: as promessas. De repente, ele oferece exatamente tudo o que nunca ofereceu antes: compromisso, respeito, diálogo, responsabilidade emocional. O narcisismo entende que, se não consegue mais controlar pela força, vai tentar controlar pela esperança. Essas promessas não nascem de transformação interna, nascem do medo de perder definitivamente o acesso a você. O discurso costuma ser bem convincente. Ele fala em terapia, em amadurecimento, em agora eu entendi, em agora vai ser diferente. Para quem esperou isso por muito tempo, soa como finalmente ser visto. Mas o ponto-chave está no tempo. Essas mudanças só aparecem quando você já se afastou. Não apareceram quando você pediu, quando sofreu, quando tentou consertar. Aparecem quando o narcisista percebe que o vínculo está realmente em risco. Isso revela que a motivação não é crescimento, é recuperação de controle. Na prática, isso se traduz em promessas emocionais sob medida. Ele promete parar com comportamentos que sempre te machucaram. Promete ser mais presente, mais respeitoso, mais transparente. Um exemplo comum: alguém que nunca quis conversar agora quer longas conversas. Alguém que sempre fugiu de compromisso agora fala em planos. Tudo isso parece avanço, mas precisa ser lido com cautela. O narcisismo é especialista em oferecer o que o outro quer ouvir, quando sente que está perdendo o jogo. Para quem está do outro lado, a clareza é proteção. Promessa sem histórico de ação é apenas discurso.
Mudança real se constrói com consistência, não com urgência emocional. O narcisista promete muito porque está em modo de desespero do ego. Ele não quer se tornar alguém melhor, quer impedir a perda definitiva. Quando você observa os padrões em vez das palavras, evita cair na armadilha mais sedutora, a ilusão de que agora, finalmente, tudo será diferente. Reação 7. Tentativa de reescrever a história. Quando o narcisista percebe que perdeu espaço emocional de forma definitiva, ele começa a mexer em algo ainda mais sensível: a narrativa. O narcisismo não lida bem com a própria imagem manchada. Então, para proteger o ego, ele tenta reescrever o passado. Minimiza erros, distorce fatos, muda versões, reorganiza lembranças. Não é apenas mentira consciente. Muitas vezes, ele realmente passa a acreditar na versão que cria, porque isso reduz o desconforto interno. Essa reescrita costuma vir em frases aparentemente inofensivas. Não foi bem assim. Você está exagerando. Todo casal passa por isso. Você também errou muito. O objetivo não é resolver o passado, é diluir responsabilidade. Quando tudo vira relativo, ninguém é culpado. Para o narcisista, isso é alívio emocional. O narcisismo prefere confusão à clareza, porque a confusão protege o ego. Se não há vilão definido, ele não precisa se olhar no espelho. Na prática, isso afeta profundamente quem viveu a relação. A pessoa começa a duvidar da própria memória, da própria percepção, da própria dor. Um exemplo real. Algo que antes era reconhecido como abuso emocional passa a ser tratado como mal entendido. O que foi desrespeito vira sensibilidade demais. Essa distorção cria desgaste psicológico, porque força você a justificar experiências que foram reais. O narcisista não quer entender, quer redefinir. Para quem está do outro lado, a proteção está na validação interna. Lembrar do que foi vivido, confiar nos próprios registros emocionais, não negociar a própria memória. A tentativa de reescrever a história não é busca por verdade, é busca por alívio do ego. Quando você mantém clareza, sem entrar em debates infinitos sobre versões, você corta o combustível dessa estratégia. O passado não precisa ser renegociado para que você siga em frente. Ele precisa ser reconhecido para que o ciclo realmente termine. Reação 8. Busca por uma nova fonte de validação. Quando o narcisista finalmente percebe que você não vai mais retornar, a necessidade interna fala mais alto. O narcisismo não funciona bem no vazio. Ele precisa de validação constante para sustentar o ego. Então, ao perceber que a fonte principal secou, ele parte rapidamente em busca de outra. Não é porque superou, não é porque encontrou amor verdadeiro. É porque o sistema interno dele exige suprimento emocional para se manter estável. Essa busca costuma ser apressada e visível. Um novo relacionamento surge rápido demais. Uma conexão intensa aparece do nada. Para quem observa, parece que ele seguiu em frente com facilidade. Mas por trás disso, existe urgência. O narcisista não está construindo vínculo, está substituindo função. A nova pessoa não é escolhida por compatibilidade profunda, mas por disponibilidade emocional. O critério principal é simples. Quem pode fornecer atenção, admiração e validação agora? Na prática, isso se manifesta em padrões repetidos. A nova relação parece intensa no começo, cheia de declarações, proximidade acelerada, promessas rápidas. Um exemplo comum. Alguém que dizia não querer compromisso agora se mostra extremamente envolvido com outra pessoa em pouco tempo. Isso não é mudança real, é repetição do ciclo. O narcisismo recicla dinâmicas porque não resolve a estrutura interna. Troca-se a pessoa, mas mantém-se o padrão. Para quem ficou para trás, entender isso traz libertação. A escolha por outra fonte de validação não é prova de que você era insuficiente. É prova de que ele não sabe sustentar o próprio emocional sozinho. O narcisista não substitui amor, substitui suprimento. E quando você entende isso, para de comparar, para de competir e começa a enxergar com clareza. Quem saiu do ciclo foi você. Quem continua preso ao padrão é ele. Se tudo isso que você ouviu fez sentido para você, comenta algo simples agora como: isso fez sentido para mim, ou eu precisava ouvir isso. Só quem viveu esse tipo de relação entende o peso do que foi dito aqui. E deixa eu te dizer com clareza: você não é fraco,
não exagerou e não ficou confuso à toa. Você apenas passou tempo demais preso dentro de um jogo emocional invisível, típico do narcisismo, onde a culpa, o medo e o desgaste emocional sempre caíam sobre você. Essa dor é real. E reconhecer isso já é o começo da sua recuperação. O que você viveu bagunça a mente, distorce a percepção e mexe com a identidade. Por isso, só força de vontade não resolve. Clareza organizada é o que realmente quebra esse ciclo. Você precisa entender os padrões, dar nome ao que aconteceu e reconstruir sua segurança emocional. Sem isso, o risco de repetir as mesmas dinâmicas continua, mesmo com outras pessoas. Por isso, agora existe a coleção completa, que não é complemento, é parte do processo de libertação. Um dos materiais te mostra, com exemplos claros, como funciona a linguagem, os jogos mentais e as armadilhas do narcisista, para você nunca mais cair nos mesmos padrões. Outro é focado em reconstruir sua autoconfiança, sua identidade emocional e sua força interna, para você voltar a confiar em si mesmo e nas próprias decisões. Esses conteúdos se completam porque libertação emocional não acontece com uma única peça, mas com visão completa. É um livro virtual. Você recebe direto no celular e no e-mail, na hora. Não precisa esperar entrega física. Pode ler com calma, no seu ritmo, mas o impacto começa no momento em que você acessa, porque ali tudo o que você sentiu finalmente ganha nome, lógica e direção. O acesso está no primeiro comentário fixado aqui embaixo do vídeo. Não é só material. É estrutura para você sair desse ciclo com clareza, firmeza e proteção emocional. E se esse conteúdo está te ajudando, se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui você não está sozinho nem sozinha. Esse espaço é para quem quer clareza, força e reconstrução emocional. Continua comigo.